Então, a gente vai iniciar nossa leitura hoje em Mateus, capítulo 5, no versículo 43, que diz assim: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz que o sol se levante sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amastes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Da mesma forma, até os publicanos fazem. Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Eu, particularmente, sou apaixonado por essa passagem, porque essa passagem ela é literalmente um tapa no rosto do religioso. E como o Senhor não nos chamou para a religião, ele nos chamou para um estilo de vida, para uma missão, ele nos chamou para um reino que é real, um reino que é vivo, um reino que é existente, onde já tem um Senhor, um único Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo. Esse texto, né, essa passagem bíblica, que é uma passagem onde quem está falando isso é o Senhor Jesus e não outra pessoa, não é um dos seus discípulos, não foi um dos profetas, não é um dos patriarcas, é o Filho de Deus. É o próprio Deus falando para nós como deve ser a nossa conduta. E ele começa de uma forma muito clara e muito objetiva. Eu sei o que foi dito antes. Eu sei o que o meu servo Moisés escreveu nas leis. Essa parte vai cortar, tá? Eu sei o que meu servo escreveu na lei. Eu sei o que está escrito. Eu conheço a conduta. Porém, eu venho para dizer outra coisa. Amem os seus inimigos. Amem a quem vos faz mal. Ore por quem fala mal de você, faz mal a você ou te amaldiçoa. E por que Jesus está falando isso? A gente precisa contextualizar. Lembre-se, isso aqui é um sermão de Cristo. É Jesus discipulando, ensinando, né, durante um bom período, o povo sobre como se conduzir. Mateus 5, 6 e 7 é o discipulado de Cristo. É Cristo discipulando os homens, os seus discípulos. E o que ele está ensinando? Ele está ensinando os seus discípulos a terem o coração de Deus, o coração de Cristo. Ele está ensinando o homem a deixar de ser carnal e ser espiritual. E ele está mostrando qual é a atitude, qual é o coração de Deus. O Deus não odeia alguém porque essa pessoa diz: eu não sirvo a Deus, eu sirvo o diabo. Deus ama ele mesmo assim. Eu não quero saber nada desse Deus, desse Jesus aí. Ô Jesus, desce da cruz. Se tu é Deus mesmo. Ha, 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 ha. Jesus vai lá e, Senhor, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Jesus o ama assim mesmo. Deus o ama na sua ignorância, na sua falta de conhecimento. Jesus, quando veio e passou pela Via Crucis,
Ele passou por toda a humanidade. Ele se sacrificou por toda a humanidade, por quem o aceitou e por quem não o aceitou, por quem o reconheceu e por quem não o reconheceu. Por todos. Inclusive por mim e por você, que iríamos nascer depois, do outro lado do continente, sem nenhuma ligação com a história, ele também morreu por nós. E como o texto diz muito claramente, o sol nasce para todos. A chuva é para todos. Eu vou um pouquinho além do que o texto diz, a prosperidade ela é para todos. Os céus é para todos, a terra é para todos. Toda a criação é para toda a humanidade. O nosso Senhor é um Senhor da humanidade. E se você se entende cristão e quer seguir a esse Senhor, você precisa servir a toda a humanidade e amar a humanidade como Deus amou. Lá em João 3,16 vai dizer que Deus enviou o seu único filho para que todo aquele que nele cresce tenha vida em abundância. Ou seja, ele enviou o seu filho para a humanidade, seu único filho. Para todos. Todos têm acesso a ele, todos. Então, o que existe hoje? Aqueles que aceitaram, aqueles que creem e aqueles que ainda não aceitaram, que ainda têm a oportunidade de crer. E quando a gente vai falar do contexto igreja e da missão da igreja, e agora eu estou falando da igreja física, de como ela se propõe a ser, ou seja, a igreja que vai alcançar os perdidos, né? Uma instituição que vai alcançar os perdidos, que vai pregar o evangelho para que todos se convertam, a gente tem uma incoerência. Porque o perdido é justamente o que nos fazem mal. Os perdidos é justamente aqueles que vão se tornar nossos inimigos. Os nossos amigos, aqueles que gostam de nós, que frequentam as nossas instituições, eles são nossos amigos. Então, orar por eles é chover no molhado. É fazer o mesmo que qualquer um faz. Como o próprio Cristo aqui diz. Os publicanos também amam os seus. Os doutores também amam os seus. Vamos chamar para o nosso tempo, né? Os foras da lei também amam os seus, também cuidam dos seus. Os corruptos também cuidam dos seus, também amam os seus. Isso não é ser diferente. Isso não é ser cristão. Isso não é estar fora da curva. Isso não é viver num mundo diferente desse, num reino diferente desse. Isso é o mesmo do mesmo. Ser o ponto fora da curva, ser a mosquinha verde, né? Tantos termos que usam para alguém, né, que é fora do mundo, ser o louco, como a Bíblia diz, que nós seremos chamados de loucos pelo mundo, é, por exemplo, amar e orar, abençoar os que vos perseguem, os seus inimigos. Aquela pessoa que te irrita, que mexe com você, que pisa no teu calo,